Obrigada, Rô. Vamos lá. Agora eu vou chamar Carlos André Daniel, arquiteto urbanista, mestre em gestão de políticas públicas e segurança social pelo UFRB, doutorando em arquitetura e urbanismo pelo BPH-UFBA, servidor técnico arquiteto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, já foi chefe do núcleo de projetos arquitetônicos e coordenador de infraestrutura, e superintendente de infraestrutura da UFRB. Bom dia a todos. Minha pesquisa eu entrei esse ano também no GEOSP, então ela está bem no início. Grande parte do que eu vou apresentar é do projeto que eu apresentei para a submissão para o doutorado e que eu estou realizando ele todo a partir do início da minha revisão bibliográfica. Muita coisa que eu estou entrando em contato e tentando adaptar, principalmente com relação ao objetivo final que eu estava almejando para o final da pesquisa. Então, apresentando, como eu falei, uma pesquisa para pegar o doutorado, com a previsão de que seja de março desse ano até o final de 2027, eu estou tentando terminar esse prazo, estou brincando. E aí, o tema geral é a avaliação da acessibilidade de pessoas com deficiências físicas e sensoriais aos espaços públicos urbanos, tanto em situações cotidianas quanto durante os festejos populares de rua. O campo geral da minha pesquisa é a acessibilidade a pessoas com deficiência, tanto física, sensoriais, no espaço urbano. Então, a avaliação dessas condições de acessibilidade, como você pode definir se um espaço urbano, uma praça, algum local, ele é acessível, só que o objetivo final é definir se é possível ou tentar indicar parâmetros para avaliar condições de acessibilidade desses espaços durante festejos populares. Festejos populares que têm como sua base a materialidade física do espaço urbano, como a festa do 2 de julho, que não pode ocorrer sem aquele percurso que você sai da Lapinha, você não vai transferir a festa do 2 de julho para dentro de um centro de convenções. Então, ela está muito vinculada ao espaço urbano e como você poderia avaliar as condições de acessibilidade naquele percurso a partir do seu espaço físico ou o Carnaval de Salvador ou outras manifestações que ocorram no espaço público e que deveriam ser acessíveis, em teoria. Então, o tema geral é esse, apresentando o tema, não é? Dados sobre o percentual da população com alguma deficiência dos vários tipos, física, sensorial, mental, e que seria 15% da população mundial, e aí no Brasil conta 17 milhões pelo censo de 2021, e que, a partir muito de lutas políticas das associações de deficientes, tem se criado legislações, normas, desde eu acho que da década de 80, a primeira norma da BNT é de 85, então eles vão cobrando que eles participem da vida pública em todos os seus aspectos, não só a possibilidade de um espaço estruturado para estudo ou para trabalho, mas também para lazer ou simplesmente circular pela rua assim, sem a obrigação de ser só para acessar algum equipamento público. Então, no tema geral, né, a relação do espaço com o suporte material de muitas festas populares e a acessibilidade urbana e como pode auxiliar a expansão do conhecimento sobre esse tema. Não é? O objetivo geral é a avaliação das condições de acessibilidade a pessoas com deficiência em espaço público. Então, no geral, esse seria o grande guarda-chuva do tema. E a minha questão de pesquisa é que ela está muito ligada ao que eu falei, a questão das festas populares. Então, se você, quando aplicar os normativos existentes para a acessibilidade física urbana, você poderia garantir também a acessibilidade durante um grande evento público de rua como o Carnaval. Essa é a minha questão de pesquisa da proposta para submissão, e essa é uma das coisas que eu ainda estou revisando para poder tornar ela mais generalista, não focando tanto mais no carnaval e além das minhas questões com acessibilidade urbana, ela também veio de algumas questionamentos, por exemplo,
No festejo junino de 2023, eu tive no Pelourinho já olhando alguma coisa com relação a isso. Então, existem várias adaptações de acessibilidade para pessoas com deficiência em vários locais do Pelourinho. Um deles é a Praça da, fica em frente ao Memorial das Baianas, a área da Cruz Caída, e ali era um local de palco de show do São João. E aí o palco, a estrutura que a prefeitura montou, ela isolava toda a rampa, isolava todo o acesso a pessoas com deficiência para aquilo ali. A mesma coisa, toda a estrutura que tem em frente, calçada, rampa, em frente à casa de Jorge Amado, ela estava toda ocupada pelos palcos. Então era um questionamento que eu tinha quando eu vi isso, se as pessoas com deficiência não têm direito a participar desses festejos, e como nem a própria prefeitura, que é quem cobra que você tenha acessibilidade, pelo menos ela está lá representada por quem está montando o palco, contratado por ela, não tem essa preocupação ou como se mandasse uma mensagem. Nesse tipo de festejo, não é bem-vindo uma pessoa que tem alguma deficiência de mobilidade. Aqui é uma propaganda deixa eu ver se eu consigo, do Camarote Acessível do Rio de Janeiro. Bota bem um cadeirante. Teve uma propaganda, um vídeo da Prefeitura de Salvador de 2003 mesmo. E aí, no meio de todas as pessoas, eles estavam comemorando a retomada do carnaval, as pessoas indo para a rua e tinha uma cadeirante na propaganda. Então, assim, pelo menos no discurso, isso é uma preocupação dos municípios. E aí, dentro da temática do urbanismo, da proposta de pesquisa, então, essa temática da acessibilidade, ela vem ganhando muita importância nas pesquisas sobre o urbano, e aí, numa acessibilidade com um tema geral, e principalmente as pessoas com deficiência, tanto que ela vai entrando no normativo e depois na legislação, desde 85, praticamente sendo revisada a cada 10 anos, e a última foi mais ou menos 5 anos. E o meu questionamento a partir da leitura inicial, principalmente das normas, é a tendência que os normativos têm de enxergar, principalmente na ela já cita, só que ela fala assim, a rampa da calçada, o mobiliário urbano é uma funcionalidade do espaço. Então, assim, ela tem uma função específica que é você trafegar por aquele espaço. Então, eu tenho que permitir que você chegue no espaço urbano, eu saia daqui, chegue num outro equipamento urbano, num outro edifício. Ele não se preocupa, por exemplo, com um turista que vai lá, ele só quer caminhar pelo espaço urbano e ver coisas. Ele não quer sair daqui e chegar ali necessariamente. E a norma é muito focada nisso. Ela considera, você vê nas entrelinhas da norma, no que está escrito, o espaço urbano como espaço de circulação e que ele tem que ser desobstruído de barreiras, mas ele não considera outros aspectos, principalmente para as pessoas que têm deficiências sensoriais, que ele não quer só circular, ele quer aprender o espaço de outras formas. E aí, nesse início da pesquisa, nessa revisão bibliográfica, eu comecei já a comparar dentro da própria norma da BNT, a 950 desde 85, e estou iniciando o comparativo dele com outras normas para ver o que é que elas falam de espaço urbano, porque é muito menos do que fala do espaço interno das edificações, é muito menos no mesmo. Isso aqui é mais ou menos o que eu estava falando, que apesar da norma a última mais recente de 2020, ela é nitidamente pautada nos princípios do desenho universal, ela escreve isso, ela coloca no glossário, mas quando você chega nos itens da norma, ela acaba sendo alguma coisa muito específica para pessoas com deficiência com mobilidade reduzida, não expande tanto para outros tipos de deficiência. Então, eu estaria buscando nessa etapa inicial da pesquisa outras metodologias a partir de pesquisa de revisão bibliográfica de outros pesquisadores que seguiram outros caminhos para avaliar outros aspectos de deficiência, principalmente deficiências sensoriais, né? E aqui é um pouco da norma, e ela tem até uma diferença tanto não só nos itens, mas no glossário, no nome. A partir de 2004 ele não tem o mesmo nome, mas é de 85, até no pequeno glossário que ele tem lá, ele trata mais da deficiência enquanto no campo da doença. Então ele só coloca lá o que é deficiência, isso, o que é deficiência, isso. Ele não expande outros campos. Seria uma visão dessa norma de 85. Ela é muito mais reduzida, mas ela já tratava de espaço público.
A de 94 ela já coloca um outro item que seria um termo equipamento urbano, que seria um equipamento de grandes proporções, o hospital seria esse, e ela tinha uma outra norma específica que especificava o que era isso. E aí ela tratava a acessibilidade urbana como os itens específicos era de não criar barreira a esses equipamentos. Então ele tratava assim, a rampa que dá acesso ao prédio, a calçada que dá acesso ao prédio, não tanto o espaço urbano como um todo. E aí, dessa revisão inicial, muito no início ainda da pesquisa, eu já consegui ver dois caminhos entre os pesquisadores que estão tratando sobre metodologia de avaliação, principalmente as aplicações dessas metodologias. Então, muitas pesquisas, elas são baseadas em checklist, principalmente porque desde 2004 já tinha um indicativo de obrigação dos conselhos, o CAL, de cobrarem dos seus profissionais que informem se estão atendendo a norma da ABNT ou não. Então, o descumprimento disso a partir daquele decreto é uma infração normativa com apoio legal. A partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência e de 2015, de um decreto de 2018, o atendimento à norma da ABNT passou a ser lei. Então, você não atender a 90/50 já não deixa de ser uma coisa fora da norma e deixa de ser uma infração legal. A partir disso, fica nítido que a maioria das pesquisas, até embasada nisso, de que se eu não seguir a 90/50 eu estou descumprindo a legislação, eles acabaram fazendo a avaliação dos espaços em cima de um checklist a partir da 90/50. Inclusive, no governo passado, na Secretaria da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, eu não lembro qual era o nome, governo anterior, eles emitiram uma planilha de laudo, eles mesmos fizeram um resumo de tudo que você poderia percorrer nos espaços ou fazendo uma avaliação de projeto a partir daquilo seria checklist mesmo. Atendendo aqueles itens todos, você poderia emitir um laudo dizendo que aquele espaço é acessível a partir da norma e mesmo que você não tivesse aquela sensibilidade de avaliar como o usuário poderia ter a opinião sobre aquele espaço, como algumas outras pesquisas que tratam a avaliação a partir de um percurso pelo espaço, pela rua, trazendo pessoas com deficiência para percorrer aquele espaço e elas darem a sua impressão, avaliar aquele espaço a partir do ponto de vista dela. Então, é possível que um espaço que atenda toda a norma não atenda às especificidades da pessoa com deficiência quando ela utiliza o espaço. Lembro uma oficina que teve na UFRB, um treinamento sobre isso, e uma pessoa saiu que participou, ela disse, não, mas eu não conheço piso tátil. Eu não tive treinamento sobre piso tátil, então para ela aquilo era nada. E aí, para um espaço público, pelo que está na norma, você atender aquele desenho de piso tátil, você estaria dizendo, olha, eu garanti essa acessibilidade para uma pessoa com uma deficiência sensorial, no caso, baixa visão ou cega. Mas nem todo cego aprendeu a leitura em braille, nem todo cego aprendeu a utilizar a bengala, mas você estaria, que seria normal. Então, nesse ponto que eu estou nessa parte de revisão, já percebendo que quando você vai tratar da avaliação de acessibilidade para pessoas com dificuldade motora, é muito utilizado o checklist. E quando as outras pesquisas, quando vão avaliar outras deficiências sensoriais, cegueira, baixa visão, surdez, eles acabam indo por outros métodos, principalmente fazendo percursos pelo espaço, acompanhado de pessoas com deficiência, e elas colocam a sua impressão se para elas aquele espaço foi acessível e se ela pôde aprender aquele espaço ou não. Então, eu estou nesse início de revisão. Aí aqui já teria o objetivo final da pesquisa, que seria fazer essa revisão de metodologias, ver quais são as metodologias que estão sendo aplicadas atualmente e aplicar um objeto. Então, por enquanto, o meu objeto está sendo esse percurso entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves, e talvez disponível pelo link. Não por coincidência, é esse percurso. Olha. Então, a proposta seria, primeiro fazer essa revisão, definir uma metodologia de avaliação do espaço, fazer a avaliação desse percurso
não num período de festa, mas fazendo avaliação no cotidiano, então indo lá avaliar essa atividade, encontrar um dado. Depois ver se essa metodologia que vai ser avaliada, ela pode ser utilizada novamente durante algum festejo, durante uma outra situação em que você tem um afluxo muito grande de pessoas e com objetivos diferentes que não só circular pelo Estado. Então, esse seria o que eu estou almejando mais. E aqui, né? Ele já estava quase no... Obrigada, Casé. Eu vou convidar agora, não pode, a arquiteta